Oi galera, tudo bom? Sou Eduardo, professor de História. Essa é uma aula do sétimo ano do CF7 de Sobradinho. E nessa aula nós vamos falar sobre as sociedades da África antes da chegada dos europeus. Mas antes de falar sobre ela, a gente vai comentar uns pontos aqui rapidinho, tá galera? Vocês viram aí que houve uma nova mudança, né, com relação ao calendário, o retorno das aulas, então provavelmente setembro. Mas a partir dessa semana, hoje é dia 21/7, a partir da semana passada, já está contando como falta e presença a participação de vocês nas aulas online, né? E uma das maneiras que a gente tem para conferir a participação de vocês é através da resolução das atividades que a gente está deixando na plataforma. Então, assim, aqueles que estão assistindo às aulas, façam também as atividades da plataforma, tá? Essas atividades vão contar como presença e como falta para vocês, então não deixem de fazer, tá bom? Outra questão, eu acho que logo nós vamos ter uma definição aí quanto ao fechamento do bimestre. Então as atividades que nós já tínhamos e mais essas atividades que a gente está postando, provavelmente serão elas atividades que vão contar como notas para vocês para fechamento do bimestre. Então, aqueles que não fizeram essas atividades, principalmente essas agora que estão na plataforma, façam as atividades. Eu postei atividades bem simplesinhas, né, para vocês. Então, faça as atividades, coloque em dia essas atividades, porque se de uma hora para outra chegar uma determinação que a gente tem que fechar o bimestre, a gente vai utilizar essas atividades para fechamento do bimestre, tá bom? Outra coisa, outra questãozinha, as atividades que a gente vai começar a postar também a partir de agora, elas vão ter uma data limite para que vocês possam fazer e entregar. Então, fiquem atentos a essas datas limites aí também, tá? Para que possam fazer essas atividades. Mesmo depois que acabar, que essa data vencer, né? Quem não fez ainda vai poder fazer, mas para a gente vai constar como atividade sendo entregue em atraso, tá bom? Então, faça as atividades, tá? Entre nas plataformas, nas aulas de vocês, nos horários determinados e faça as atividades. Em história, eu estou passando atividades bem tranquilas, vocês estão vendo que muitas atividades eram aquele que a gente já vinha trabalhado, tá? De hoje é uma atividade nova, mas eu dei uma enxugada, deixei ela bem mais tranquila para a gente poder trabalhar. Então, façam essas atividades. Avise seus colegas que não estão acessando para que acessem a plataforma e assistam os vídeos e façam as atividades propostas, tá bom? Quem não tem condições, avisem também para entrar em contato com a escola está tentando entrar em contato com algumas pessoas para que possam providenciar uma maneira de entregar essas atividades para essas pessoas. Então, se organizem aí, avisem para quem não está conseguindo, por qualquer motivo, falta de internet, não tem computador, sei lá, para que entre em contato com a escola, vá até a escola, o pai, a mãe, e peguem as atividades, que a gente está também deixando essas atividades em papel físico, para que as pessoas, para que os alunos possam levar para casa, fazer e depois levá-las de volta para a escola. Tá bom? Então não esqueçam. Tranquilo? E no mais, vão se cuidando por aí, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho aqui, galera. Então o título da aula de hoje é As Sociedades da África antes da chegada dos europeus. Quando a gente fala de continente africano, né, a gente lembra logo dos egípcios, que são os que mais se destacaram. Lembra também dos cartagineses, né, da época do Império Romano. E no mais, a gente lembra também que a África foi o berço da humanidade, né? Foi ali que surgiram os primeiros seres humanos. Bom, e o restante? E o restante da África? A gente está falando de uma África do Norte, a África acima do deserto do Saara, e todo o restante do continente africano, 80% do continente africano, 70%, 80% do continente africano. E aí, não tem história? Cadê o restante dessa história? É um pouquinho sobre isso que a gente vai falar sobre ele. É um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Para aqueles que não sabem, né, a África é um dos 6 continentes do planeta Terra. A África é um continente. A gente tem um país lá chamado África do Sul, o nome é África do Sul. E a gente tem o continente africano, tá? O continente africano hoje ele tem 54 países, tá? Sendo 6 ilhas,
6 porções de terras insulares, 6 ilhas, 54 países. Hoje na África se fala mais de 1.000 idiomas diferentes, 1.000 línguas diferentes, além do francês, do italiano, do inglês, do espanhol, do árabe, tá? Falam mais de 1.000 diferentes. É o terceiro maior continente em extensão territorial, ocupa 20% da faixa territorial continental do planeta Terra. É o segundo continente mais populoso, com mais de 1 bilhão de habitantes. A África tem uma pluralidade étnica, cultural gigantesca, além de uma história milenar também incrível, né? Que é capaz de contar toda a história da humanidade, todo o surgimento da história da humanidade. Mas, mesmo com tudo isso, por que a África não despertou tanta curiosidade, né? Por que o continente africano não despertou tanta curiosidade? É isso que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho aqui. Tá? Olha aí o que eu coloquei para você. Deixa eu só mudar a apresentação aqui, tirar a minha cara aqui do meio e colocar aqui no cantinho para vocês. Pronto. Vou colocar aqui em cima, né? Não, deixar aqui. Depois eu mudo. Olha aí. A África é o berço da raça humana. Foi lá que nasceu uma das civilizações mais estudadas da antiguidade, que é a egípcia, que a gente já falou. Mas o restante do continente, né? Por que ela não desperta tanta curiosidade quanto o povo que viveu às margens do Nilo? Por que isso não acontece? Por que não houve tanta curiosidade? Essa curiosidade passou a ser recente por força de lei, né? Nós tivemos algumas leis que passaram a obrigar o estudo da cultura africana nas escolas. Um dos motivos é quebrar um pouquinho dos paradigmas e dos preconceitos que foram criados em cima do próprio continente africano, que a gente vai tentar entender agora. Tá? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês que preconceitos, que paradigmas foram esses. Por exemplo, a primeira dela é a visão preconceituosa, né? A própria visão preconceituosa sobre o continente africano. Aquela visão preconceituosa de que brancura era sinal de aptidão e inteligência. Então, como a África, a cor da pele era negra, então sabia, se dizia, né, os europeus diziam, que lá não era uma região onde existia tanta aptidão e inteligência como existia no continente europeu. Então essa é a primeira visão, essa visão preconceituosa, né, relacionada à cor da pele. Um outro ponto também que deixou essa rica história do continente africano esquecida durante muito tempo veio dos próprios pesquisadores e cientistas europeus, né, que diziam que a África, o continente africano, os povos africanos não foram capazes de cooperar em nada com o saber universal. Eles não criaram nada que pudesse contribuir para o saber universal, contribuir para a humanidade. Também uma outra visão preconceituosa, né? A África era vista como lugar onde a civilização não chegou. Se dizia que o continente africano era um lugar no planeta Terra onde a civilização não havia chegado. Aquela visão eurocêntrica, né? Então, que era diferente dos europeus, não era civilizado. Onde os moradores eram selvagens, eram débeis, eram imorais, eram repugnantes, onde eles não haviam a capacidade de edificar ou propagar qualquer tipo de conhecimento válido, né? Se dizia na Europa que a África era o lugar onde tudo de ruim existia lá, né? Povos selvagens, doenças, fomes, guerras, escravos, então tudo de ruim existia no continente africano. E essa visão perdurou durante muito tempo, né? Até hoje, na verdade, né? Até hoje, muitas dessas ideias ainda persistem. Esse padrão europeu ainda existe, então isso se choca com relação aos povos africanos, à cultura africana. Mas felizmente, de alguns anos para cá, né, existe um movimento revisionista que tenta mudar essa ideia, que debate essas questões e tenta tirar dessa história, tenta construir uma outra história, né, mudar essa história oficial que foi propagada durante muito tempo e mudar essa ideia.
essas inverdades, essas mentiras que foram ditas de maneira preconceituosa que até hoje perduram e afligem a população negra, não só no Brasil. A gente vê isso na televisão de várias maneiras, né? Essa população sofrendo com vários estigmas e grande parte dessas ideias são ideias que foram criadas dentro desse movimento que eu acabei de falar para vocês, tá? Vamos lá para o próximo slide para vocês. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Olha o que eu coloquei para vocês. Sabia que parte dessa cultura africana e dessa história está no Brasil? Grande parte da cultura africana faz parte da nossa realidade hoje, né? Muita gente critica, fala mal, mas não sabe que essa cultura ajudou a construir a nossa cultura atual, a nossa realidade atual. Faz parte das nossas danças, da música, da culinária, do nosso idioma, muitas das palavras que a gente fala, muito do que a gente come, das comidas gostosas que a gente come, das músicas que a gente ouve, das danças, das lutas, do artesanato, etc., veio da cultura africana, da religiosidade, veio da cultura africana e está presente na nossa vida. E muita gente esquece desse lado importantíssimo, né, dessa ligação íntima que a gente tem com a cultura africana. Mas o que mais a gente sabe sobre o restante do continente africano? Né? Mas o que mais a gente sabe? Vamos ver alguma coisa sobre isso aí agora? Muito do que a gente vai ver você já até sabe, né? Mas não se tocaram com relação a isso. Mas agora vamos entender de uma maneira mais fácil. Tá? Espero. Vamos lá, carinha. Deixa eu só mudar aqui a imagem. Olha aí. Olha aí algumas coisas importantes. O que mais a gente sabe? A gente sabe que os africanos viveram milênios isolados do restante do mundo. Isso é a realidade dos povos africanos. Eles viveram milênios isolados do restante do mundo. Mas esse isolamento é um modo de dizer, já que entre os povos africanos existe um farto e dinâmico comércio. Entre eles mesmos lá eles se comercializavam, tinham muito contato. Esse isolamento que a gente está falando é um isolamento com relação ao mundo exterior, é um isolamento com relação ao europeu, com relação aos asiáticos. Tá? Os povos africanos eles viviam ali, ó, dentro de densas florestas, habitavam regiões de savanas ricas em vida animal, tinha um litoral farto, ao leste você tinha grandes cadeias de montanhas e lagos, onde que por milênios eles acabaram vivendo ali isolados, né, separados pelo mar, pelos desertos, e mesmo ali vivendo isolado nessa visão eurocêntrica, nesse contato que eles não tinham, eles desenvolveram uma sociedade extremamente avançada. Muitos dos europeus, quando chegaram e passaram a descobrir esses povos e ter contatos com eles, se admiraram do avançado estágio social que muitos deles viviam. Então, essa ideia de povos primitivos que viviam escondidos acabaram descobrindo que não era bem essa realidade. Eu até separei algumas imagens aqui para vocês, para a gente ter uma ideia dessa cultura, né? Dessa grande cultura que os povos africanos tinham naquela época. Tá? Vamos lá para o próximo slide. Vou passar aqui para vocês. Bom, uma outra coisa que a gente está sabendo agora sobre os povos africanos, aqui de cima, é que isolados eles viviam em reinos e impérios. Dentro da África, dentro da região da África lá, nesse isolamento que eles tinham, né, comparado à visão eurocêntrica, eles viviam em grandes reinos e grandes impérios. Na África existiam muitos reinos e impérios. E aqui eu separei alguns para vocês. O reino de Gana, né, que ele existiu provavelmente do ano 8 ao ano 11. Lá existia um vasto comércio de ouro. Esse comércio de ouro era praticado entre os vários reinos e impérios ali da região, mas principalmente com os egípcios, levando e trazendo ouro para os povos egípcios. Outro grande império que existia na África nessa época era o Império de Mali, que existiu entre o século 13 e 18.
fazia também um grande comércio de sal, de ouro, de especiarias, né, de couro. Havia também o reino etíope, no Império Etíope, ou Abissínia, como era conhecido. Foi o único que acabou resistindo à colonização europeia, quando os europeus vieram a partir da expansão marítima e da dominação do continente africano. Foi um dos únicos povos que acabaram conseguindo resistir a essa dominação. Existia também o reino do Congo, que é onde hoje fica os países Angola, Congo e Gabão. Então era uma região bem maior naquela época. Aqui embaixo a gente tem o Congo. Foi independente até o século XVIII, quando se tornou vassalo de Portugal, quando se tornou dominado pelos portugueses. Existia também o reino de Kiwaya, que era um território habitado por bantus, que foram conquistados pelos muçulmanos. Grande parte dos escravos que vieram para o Brasil vieram dessa região, acabaram vindo dessas regiões para o Brasil. Tinha o reino Zulu, onde hoje é a África do Sul, Lesoto, então aqui mais para baixo, no continente africano, África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Zimbábue, Moçambique. Os Zulus foram os primeiros a perceber o perigo da colonização branca e tentaram resistir. Mas, sem o poderio militar que os europeus possuíam, acabaram não resistindo a essa dominação. Um outro fator que a gente também sabe sobre o continente africano é que eles tinham uma organização política e social intensa. Eles tinham uma organização política e social que acabou até surpreendendo os europeus. Tá? Havia reinos e cidades-estado altamente organizados, que contavam com um sistema de conselho de anciãos, pessoas mais sábias, mais experientes, que controlavam o poder exercido pelo governante da tribo. Era semelhante ao que o Império Romano tinha com relação ao Senado. Os senadores romanos eram um grupo de pessoas de alto saber que acabavam ajudando na governança e controlavam aquele que exercia o poder, o rei ou aquele que estava administrando diretamente. Sabemos também que dentro dessa organização política e social eles tinham um sistema administrativo e burocrático que controlava as tribos, né? Todo um sistema de organização que acabava controlando o dia a dia das tribos, do comércio, até com relação às leis, a dinâmica da sociedade, como eles se organizavam, né, naquele período. Ainda falando da organização política e social dos povos africanos, a gente também sabe que eles haviam desenvolvido um sistema de parcerias entre as tribos, de alianças, chamado de exogamia, ou exogâmico, um sistema exogâmico. Esse sistema era baseado em casamentos, né, onde as tribos organizavam casamentos, alianças contratadas, casamentos contratados entre tribos, reinos, entre os povos distintos, e isso fazia com que esses povos tivessem uma ligação entre eles, os membros importantes casando, acabavam criando um sistema de aliança entre esses líderes das diversas tribos. Isso evitava conflitos, evitava guerras, ou minimizava os conflitos, ou minimizava as guerras, criava as parcerias nos momentos complicados onde um precisava do outro, facilitava o comércio, a organização entre eles, a questão territorial, e era uma maneira bem eficiente, como eu acabei de falar, de evitar conflitos. Era uma maneira bem eficiente de evitar conflitos, criar alianças de parentesco através de casamentos contratados entre os povos das várias tribos, dos vários reinos que ali habitavam. Uma outra coisa que se sabe sobre o continente africano é a questão religiosa. Deixa eu subir aqui minha carinha aqui para cima. É a religiosidade. Olha que coisa interessante. A gente aprende muita coisa errada, sobre a África. Essas coisas que a gente ouve falar e a gente fica repetindo sem procurar saber a verdade, sem procurar estudar, sem procurar entender nessas disputas ferrenhas aí que existem entre religião, essas disputas ferrenhas que existem na questão política, social, econômica, e a gente ouve e não preocupa em saber a verdade. Olha uma coisa interessante. A maioria dos povos africanos daquela época e de hoje em dia
acreditavam em um único Deus, como nós, como os cristãos. Os cristãos acreditamos em um único Deus. Esse Deus é o Criador de todas as coisas e vivia distante dos homens, né? Criador de todas as coisas, vivia distante dos homens, em um outro lugar nesse sentido, mas que estava presente sempre entre eles ali, observando e, quando necessário, também atuando entre os homens. Em cada etnia, esse único Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, tinha um nome diferente, né? Então, em cada etnia, cada tribo, cada reino, esse único Criador tinha nomes diferentes, representações diferentes. Olha que interessante, né? A gente fica muitas pessoas aí ficam nessa briga boba em questão religiosa, achando que uns são melhores do que os outros e julgando os outros. E no continente africano eles têm a mesma ideia de um único Deus, né? Olha aqui, continuando para vocês aqui. Eles também, deixa eu baixar aqui, ainda dentro da religião, da religiosidade, eles também cultuavam as forças da natureza. E essas forças da natureza também recebiam a personificação humana, né? Representatividade humana. Eram chamados de orixás. Por exemplo, Ogum, que era o Deus, que é a representação da força da natureza, do ferro, da guerra do fogo. Iemanjá, que era a mãe de muitos orixás, né? O feminino, dos lagos, mares, fertilidade. Então tinha essas representações, esse culto às forças da natureza, o que existia em vários outros povos, né? Os habitantes do Brasil tinham essa cultura também, os nativos da América do Norte, lá na Ásia, você tinha a crença de um Deus maior de todas as coisas, mas também as forças da natureza também eram cultuadas, eles acreditavam nessas forças da natureza e sempre estavam ali fazendo a sua referência, os seus, as suas crendices, né? Com essas forças, fazendo os seus pedidos. Bom, tranquilo, né? Acabamos. Olha só, foi bem rapidinho. Sei que até demorar mais, mas não foi demorado assim, não. Mas também eu tô enxugando bastante, né? Eu enxuguei bastante para que não ficasse demorado. Porque a gente tem um limite de tempo, um limite de conteúdo, então não dá para ser muita coisa. Vira aí que interessante. Então, muita coisa que a gente acaba vendo, aprendendo e repassando, a gente percebe que são coisas erradas. A gente percebe agora, por exemplo, que muitas das questões preconceituosas foram passadas há muito tempo, criadas há muito tempo, né, de uma maneira de tornar de justificar, né, essa colonização, essa dominação, colocando esses povos como inferiores, como povos que não eram cristãos, que não tinham representatividade cristã, que eram pagões e que mereciam ser castigados. Algo bem complicado, né? Bom, eu espero que vocês reflitam um pouquinho sobre essa ideia, tentem fazer as atividades depois. Eu vou postar alguns videozinhos sobre esse conteúdo para reforçar um pouco o aprendizado de vocês, para que vocês possam entender e assimilar melhor esse conteúdo, tá? E vou postar depois umas atividadezinhas para vocês, tá bom? Foi rapidinho, espero ter ajudado vocês e até a próxima. Se cuidem, galera. Fiquem com Deus e até mais.